Estamos de volta com a parte 3 da live do Espaço Afluentes. Hoje aqui nessa quinta-feira recebendo a queridíssima Mônica Salmazo, uma das pessoas mais bacanas que eu conheci nos últimos 20 anos. Que pessoa incrível, dando uma aula de música brasileira aqui pra gente. A gente estava agora lembrando, enumerando, elencando discos importantes da carreira. Olá, pessoal. Oi, Adri, tudo bem? Minha querida amiga de Belo Horizonte voltou aqui para nos acompanhar, para Adriana, terceira parte da live, esperando a Mônica voltar, para a gente continuar com essa lista de discos, que é uma espécie de loja de discos da Mônica Salmazo. Se ela tivesse uma loja de discos, esses discos estariam lá na loja dela, certamente, mas estarão daqui a um tempo no canal do Espaço Afluentes no YouTube. Oi, Cristiana Brindeiro, do canal do YouTube, com todas essas referências e citações que a Mônica Salmazo nos disse aqui. Só esperando ela voltar, tá? Oi, Vinícius. Oi, Cláudia. Todo mundo voltando. A Mônica é tudo, né? É isso aí. Estão dizendo aqui. Ela é uma coisa incrível. Vai emendar na da Tereza Cristina, vai. A gente vai emendar a da Tereza, né? É verdade. Né? Oi, gente. Só esperando. Mônica, se você está aqui, obrigado, Cláudia. Está muito boa essa live, estou adorando, viu? Eu posso ficar até amanhã falando com a Mônica Salmazo sobre música brasileira aqui. Aqui, lá vem a Mônica, cheia de rosas e flores aqui. Vem, Mônica, vem para a gente fazer a parte 3. Batendo todos os recordes aqui do Afluentes, hein? Lá vem a Mônica se materializando. Tchan! Tchan, tchan. Eu falei que a gente é tipo surfista prateado, né? Não é verdade? Cadê a astronauta? Tem um astronauta aí, Mônica Tem, Salmazo, peraí. astronauta? Tem? Eu vou Posso ter que ver? mandar umas flores, peraí, senão eu não consigo. Peraí, aqui. Cadê Mande meu flores. astronauta? Cadê meu astronauta? A gente está surfando no espaço Aqui, ó, sideral, surfista, ó. por favor. É legal que você tem que É. ficar balançandinho para ele ficar legal. Que inveja, eu não sei fazer isso no meu telefone, não vou nem tentar que eu posso fazer besteira aqui e derrubar a live. Sensacional! Ele é Olha, legal, né? Mônica, Eu gosto Mônica, dessa olha só. daqui também, ó. Eu gosto dessa também. De vez em quando o chapéu levanta. Essa é sua cara, Mônica. Ó, que legal, ó. O chapéu levanta, depois ele volta, assim. É meio. Sensacional. Vou aprender a fazer isso nas próximas lives. Eu não sei fazer isso, não vou nem me arriscar. Mas olha, Depois eu você de preciso sair astronauta, daqui. Fala. você de astronauta, olha, eu quando era menino, bem criança, tipo você pequenininha, seus pais ouvindo música, você contando aqui, né? Eu dizia para minha mãe que o que eu queria ser, de fato, e ela ficava magoada. Eu queria ser astronauta, que eu ia morar nos Estados Unidos, ia para a NASA, e é isso. É claro, era corrida espacial nos anos 60. É óbvio que eu queria ser Claro. astronauta. Pô, mas Então, isso assim, é o marcou minha vida. seguinte, né? É. Uniforme já é um negócio que encanta, né? Uniforme de bombeiro, uniforme agora de Não é? Eu astronauta. adoro uniforme também. Mas de Adoro. astronauta é o top. É fácil querer ser astronauta de Não, pequeno, assim. você ficou caracterizada aí, sensacional. A Mônica, poça de lábio. vamos completar a tua loja de discos? Vamos, High vamos. Fidelity da Mônica Salmazo. É o nome do filme, High Fidelity. Alta Fidelidade, a loja de disco da Mônica Salmazo. A gente acabou de falar o disco que ela mandaria para quem ainda não entendeu a importância cultural e social, é a nossa identidade enquanto nação. A música brasileira é isso. Eu sempre digo isso nas lives. O que nos representa como nação, várias vertentes da arte brasileira nos representa. Mas a música brasileira talvez seja a mais totalizante, tá? Eu Nos acho também. representa. Então eu fico pensando, vou partir para a próxima pergunta, que é o próximo disco, mas eu só quero fazer um comentário diante da tua escolha do disco do Chico, com Apesar de Você. Dá vontade de fazer um pacote de todos esses discos e mandar para Brasília, Puta, para bicho, ver eles se o não vão pessoal... entender. Mas você sabe que, olha, o Gil ontem, no programa do Pedro Bial, o Gil foi incrível, porque estava uma discussão sobre o governo e sobre tudo que a gente acha que está errado, e a nossa
desesperança, a nossa distopia desse governo errado que está lá em Brasília, né? E o Gil veio com uma coisa muito interessante, porque o Gil é uma pessoa que Ele está sempre acima de faz, ele, tudo, né? ele, Espiritualmente. é, ele tem um Que o olhar de Pedro Bial, contraponto. sim, sim, porque o Pedro Bial estava assim mais raivoso, assim como eu, como você. Não, esses caras não têm jeito, é difícil. E o Gil falou: pois eu oro para o presidente várias vezes para que ele caia numa outra condição espiritual, porque ele é o presidente da nação. Ele ainda tem muito tempo de trabalho pela frente. Então eu desejo que, de fato, que ele encontre a luz. Ele usou palavras que eu sou incapaz de repetir aqui, mas foi uma fala do Gil que eu acho que no play da Globo, tem que ver esse programa do Pedro Bial com o Gil, porque o Gil deu uma volta por cima, que todos nós estamos muito tristes e desgostosos e revoltados com as coisas que a gente está assistindo. Então, num momento como esse, claro que a gente não vai fazer isso, mas dá vontade de fazer um pacote da música brasileira e mandar para o Paulo Guedes. Fala: Paulo Guedes, olha o que é o Brasil, meu amigo. O Brasil não é só Olha, isso que mas você... O Brasil é isso, Paulo Guedes. É isso. O Brasil é o Brasil de Tom Jobim, de João Gilberto, de Rita Lee, de Raul Seixas, de todos esses... de Villa-Lobos, de Clementina, de Cartola, de todos os gênios da música brasileira. Esse é o Brasil. Esse Brasil dá certo. Sempre deu certo esse Brasil. É um outro Brasil que não dá certo. É o Brasil da corrupção, dos políticos, né, do clientelismo, da fisiologia política, do egoísmo. Esse Brasil corroeu quase todos os outros Brasis, a Amazônia e todos os outros que a gente tem. Mas esse Brasil, que é o Brasil da arte brasileira, da música brasileira, do frevo, do maracatu, do carimbó, do samba, da bossa nova, Mônica, do rock brasileiro, do tropicalismo, do pós-tropicalismo, de Baby do Brasil, de Moraes Moreira, não é verdade? E de todos os outros que eu não citei, de Arrigo Barnabé, de Itamar Assunção. Esse Brasil é o melhor Brasil possível e o melhor lugar do mundo. Esse lugar, né? É esse que a gente tem que se concentrar e acreditar, embora queiram derrubar esse Brasil, porque esse Brasil, ele é justo. Esse da música brasileira, ele tem justiças, ele tem futuro, ele é progressista, né? Não é isso que a gente está vendo. Então me dá vontade, sim, de pegar um exatamente. pacote, uma mala de vinil da Mônica Salmazo e mandar para Brasília, para Paulo Guedes e todos os ministros militares, falar: olha só, cara, vocês estão numa errada há muito tempo. Isso é o Brasil, que vocês não sabem que existe. É, Esse é o Brasil. eu concordo Esse é com o Brasil. você Desculpa. em tudo, mas eu acho que eu não oro por a mesma coisa que o Gil, não. Até entendo, eu vejo, a gente conhece o Gil, né? A personalidade Ele do é Gil é magnânimo. assim. Ele Ele é é, eu não magnânimo. sou, eu tenho meus cromossomas italianos, eles oram mesmo, que eles morram de vergonha e sejam responsabilizados por toda essa Sim. desmanche nojento, assim. Realmente, eu não consigo ir mais além, me elevar. Aqui não tem nada de... Não consigo, mas eu entendo. E o Gil tem um Mas o jeito Gil é bonito uma de alma olhar as coisas elevada, né? também. Nós somos, E o ele tem Gil é um uma alma jeito... elevada, Mônica. Ele é, total. E ele tem também essa compreensão de que as coisas se alternam e que agora o Tem. momento é esse, mas que disso pode vir sabedoria. Eu entendo isso e acho bonito, assim. É que, pontualmente, nesse caso, em geral, eu não sou tão assim, mas é que nesse caso, a coisa pega de um jeito no fígado da gente Não, que sim, não tem um outro é muito jeito que eu difícil. possa... É muito difícil. É muito Para você difícil. ver, Eu só vou veja ter esse uma programa. festa. Fala, fala. Veja esse programa do Bial, veja esse programa do Bial, porque também a Ver. expressão do Bial, o Bial não esperava que o Gil fosse dizer isso, entendeu? Enfim. Imagino, imagino. Não, vou ver, vou ver. Vamos, Fiquei vamos curiosa. terminar a nossa lista aqui, vamos terminar a nossa Vamos, lista da loja da Mônica. Eu não vamos. posso ir embora sem antes falar uma coisa que eu tenho que dizer para você aqui, tá? Eu não posso terminar essa live sem te dizer uma coisa sobre a sua voz, que eu pensei. Não é nada demais também, é uma coisa que você já deve ter ouvido muitas vezes, entendeu? Mas assim, eu preciso dizer isso nessa live. Mas antes a gente vai terminar a lojinha da Mônica Salmazo, Tá, tá? tá. Então, Chico Buarque, disco Chico Buarque, que vai para todos aqueles que não entendem a importância da música brasileira, em todos os sentidos.
Agora, essa é interessante. Essa aqui me veio aos 45 do segundo tempo. O disco que você gostaria que o Theo ouvisse, Theo, seu querido filho, e que ele gostasse. Ó, aí é que tá. Eu fiquei pensando nisso, eu parei nessa daí um tempo mesmo. E isso me fez pensar justamente no que eu tinha te falado antes, que era assim, eu amo música e no caminho desse papel que música tem na minha vida, aconteceram muitas coisas, assim, eu amei muitas coisas muito diferentes e todas elas, de algum jeito, plantaram coisas em mim, mesmo aquelas que hoje a gente olha e fala, nossa, mas como é que você gostava disso e faz isso que você faz, né? Assim, quer dizer, eu até tem gente que acha que eu sou mais radical nisso. Eu sou radical numa coisa de assim, eu gosto de qualidade, mas isso não significa que eu só gosto de coisa que se parece com o que eu faço. Não mesmo, não mesmo. Tá. E eu passei desde a minha infância, a música sempre me acompanhou, em momentos, em coisas, em estilos, em grupos, em coisas tão diferentes, que eu não sou capaz de fazer. Eu me senti assim, quase que impondo responder essa pergunta, entendeu? Então, na verdade, assim, o Theo, ele estuda música, ele está estudando piano no Clã, que é a escola do ex-Trio, né? Agora do Hamilton. Uau! E então ele tá lá aprendendo a tocar piano e tal. Tem coisa que ele gosta mais, tem coisa que ele gosta menos, mas eu vejo que começou agora a ficar divertido, assim, né? Porque piano é ingrato, até começar a ficar gostoso, Sim. né? Mas lá eles conseguem dar um jeito de fazer ficar gostoso bem mais rápido, assim. E ele mora nessa casa que tem 2 músicos, criadores de projetos e tal. Então, quer dizer, ele tem um monte de universos para ver. E eu quero mesmo é que ele ache outros universos que a gente não vai oferecer, entendeu? E que ele se abra nisso, porque eu acho que o gosto musical, o interesse pela música, ele não é fechado, ele não pode ser. Então, outro dia, um amigo do condomínio que a gente mora em São Paulo convidou o Theo, ele está aprendendo a tocar guitarra, aí adivinha o que ele foi tocar? Stairway to Heaven, né? O clássico. Aí, no Sim. final do ano, ele resolveu convidar os amigos do condomínio para tocar com ele. E aí, o Theo chegou em casa e falou, tem uma música aqui que o meu amigo quer tocar e tal, o outro vai tocar bateria, ele está tocando guitarra, mas eu não tenho teclado, então eu vou tocar flauta doce. Eu falei, tá bom, que música que é? Eu chutei, eu falei, Stairway to Heaven, e era, né? Aí ele já olhou assim e falou assim, mãe, você conhece isso? Eu falei, claro que eu conheço. Oh. E eu cantava, assim, né? Aí eu coloquei no Spotify para ele ouvir no carro, e eu do lado dele, aos berros, cantando Stairway to Heaven, assim, e ele assim, né? Então, eu acho que tudo é legal, assim, que um gosto musical, ele se alimenta de diferentes coisas, e que eu não consigo dizer, enfim, é uma resposta bem gigantesca, mas eu não consegui escolher um disco para o Theo gostar. Eu espero que ele goste de tudo que ele gostar e que ele tenha elementos dentro dele para gostar de coisas boas, entendeu? Agora, ele mora com a gente e eu acho que o que a gente faz é coisa boa. Então, isso talvez esteja plantando nele um bom terreno, uma terra adubada, entendeu? Qual a idade do Theo? 13, ele já está grande. Menor eu ia dizer saltimbancos, entendeu? Mas agora ele já é um cara grande. Não sei. Aqui em casa aconteceu o seguinte, nós temos a Dora e a Sofia. A Dora vai fazer 18 e a Sofia vai fazer 15. Mas quando eram pequenas, eu sempre colocava no jantar Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. E sempre colocava aquela faixa Time, que é meio, parece uma trilha sonora de filme de suspense, né? É uma faixa interessante para você botar para criança, né? Ela é muito visual, assim, né? Essa faixa Time do Pink Floyd, né? E elas cresceram com esse disco, a gente ouvia no jantar sempre, eu colocava, elas pediam, acabou sendo durante muito tempo, né? E aconteceu que hoje a Dora vai fazer 18 anos, ouve de tudo, ouve muito MPB, ouve muita música brasileira, enfim. E a mais nova, Sofia, né?
que tem vocação para tocar instrumentos, para tocar, tem facilidade, toca algumas coisas já, enfim, acredito que a gente ainda consiga colocar numa escola de música esse ano, mas ela encasquetou com o Pink Floyd num nível, Nossa. assim, então ela, essa quarentena, todos os dias, ela escuta o Dark Side of the Moon inteiro, de cabo a rabo. É esse que a gente tem que ver assistindo o Mágico de Oz? É esse que tem aquele lance com o Mágico de Oz? Eu acho que não, agora você me pegou, acho que você me pegou. Será que não Mas é? enfim, não sei, agora você me pegou. Não Mas sei. isso é uma coisa que eu fiz essa pergunta para você pensando no que aconteceu aqui em casa, né? Porque eu de fato queria que elas gostassem, eu acho uma banda emblemática, uma banda experimental. A gente foi no show do Roger Waters, eu consegui ir e levar todo mundo, nós fomos, né, a família toda, e foi um show emblemático na vida delas. As pessoas choravam no show do Roger Legal. Waters, um show que é um show político, né? Ele colocou aqueles vídeos do Trump, assim, e por aí vamos, nem vou entrar nesse mérito, então foi incrível, né? Mas entendo, que bom que o Theo tá no clã, o clã é incrível, sabia? Olha só, a É escola incrível. É é. incrível. Muito bem, agora o disco derradeiro da loja da Mônica Salmazo, tá? Vamos lá. Pedro Disco Coelho, meu da querido minha amigo, disse que vida. aí, Gente, ó, confirmou a história do Mágico de Oz. Essa história eu vou ter que checar direito eu mesmo, me não, isso pegaram. é o É seguinte, o, você tem que é dar o Dark Side, play, Pedro Coelho confirmou. você tem que dar play Sim, na hora que o disco começa e abaixar o volume do filme. É uma viagem de ácido. Eu nunca tomei ácido, mas deve ser uma coisa eu assim. também não. Eu sou o ser mais careta do universo, mas eu já brinquei disso daí. Então você coloca o disco e aperta o play no filme. Acho que no terceiro Rugido do Leão tinha uns lances lá. E aí acontece uma coisa. Na verdade, eu nem sei se isso. Eu acho que algum maluco bem doidão estava viajandão e fez isso e achou incrível, porque, claro, tem hora que é o terceiro mugido do leão. Aí eu lembro bem, ó, o Sidney confirmou. Você solta o disco no terceiro mugido do leão. E aí, Sensacional. Agora eu abaixa vou o ter que volume do fazer isso. filme e fica vendo que tem momento. A Dorothy entra e acontece um negócio na música. É uou, assim. É muito Agora eu vou ter que divertido. fazer. Isso é uma coisa Olha, maravilhosa para fazer na quarentena. é Sensacional. genial. Não vamos deixar a verdade matar uma boa história. Alguém já disse isso, esqueci quem disse isso, mas quem disse está Isso é certo. muito bom. Foi Nelson Rodrigues que falou isso, acho que sim, né? Não deixa a verdade matar uma boa história. Ou Nelson Rodrigues ou outro gênio do teatro do cinema, agora também não vou lembrar. Né? Que seja, agora eu vou ter que ver. Obrigado, Pedro Coelho. Pedro Essa Coelho que frase é toca muito comigo. boa. Essa frase é muito Não boa. é? Não Muito deixa a boa. verdade matar uma boa história. Maravilhoso. O disco da sua vida até agora. Putz, não dá. Essa é difícil. Não, não é difícil. Não dá. É aquela lista da ilha. Eu sou uma pessoa leal. Eu levaria para a ilha os discos da minha vida. Não dá. Não dá mesmo, não dá. Eu tentei. Não é possível. É aquela lista pequena. Veja bem, eu vou fazer 50 anos. Para uma vida de 50 anos, uma lista de 10 discos, né? É um bom Tá resumo. ótimo. É Tá o que excelente. deu. É o que deu. Né? Má Posso fazer aquela vontade. pergunta? Não. Como? Como má vontade? Má vontade é uma coisa que não existe nesse bate-papo. Nenhum. Ó, a gente encerrou o capítulo 2, que era canções, sons, discos, shows e eventos importantes na sua formação e na sua trajetória. Tem o capítulo 3 que eu queria resumir. Você deve ter outros compromissos. Eu estou aqui até outubro, Olha, eu eu tô posso aqui ficar até aqui até dezembro amanhã. também. Tô até dezembro. Vamos tentar. Vou jogar algumas pílulas para ver o que você faz com elas, tá bom? Pode ser? Vou jogar umas sementes aí nesse solo fértil aí, tá bom? Manda bala. Agora eu tô por você, você fica à vontade, tá? Agora você que é a comandante dessa nau, tá legal? Tá. Tá bom? Tá bom? Capítulo 3 da parte 3 da laje, tá tudo sincronizado. A voz da Mônica Salmazo. Então vamos lá. Vou ter que ler, eu não decorei.
Isso eu escrevi. Dentro dessa beleza vocal, dentro da pureza que é a sua voz, tem um ouro em pó, ou ainda uma areia finíssima que escorre entre as sílabas, os fonemas e as notas quando você está cantando. E essa é a sua voz cantada, não é a sua voz falada. Tem uma areia nela, ou eu chamei de ouro em pó também para ficar mais bonito. O que é isso? Sei lá. É no timbre, no seu timbre vocal. Eu não sei. Eu não sei, é difícil falar de si, né? Negócio estranho. Eu não Eu sei. sei. Eu acho que eu nunca me preocupei em, em ser uma coisa ou outra, ou não parecer com ninguém, ou qualquer coisa dessa, assim. Eu nunca me preocupei. Eu não acredito nisso, na verdade, também. Eu acho que a gente. Eu só me preocupo em buscar beleza, uma coisa que seja beleza no que eu faço, na voz. Então, é, é quase que essa é a única regra que tem, entendeu? É a única coisa que se faz. Isso é uma. Você me desconcertou, eu não faço ideia de coisa. Eu não quero te colocar numa situação difícil. Sabe por quê? Peraí, deixa eu te ajudar. Desculpe, deixa um pouquinho. Deixa eu te ajudar. Eu sei que isso não é fácil, falar de si, eu também. É fácil contar a nossa história, o que aconteceu. Agora, analisar, né? É muito. Eu sei que isso é difícil, tá? Mas, ouvindo você todos esses dias, de fone de ouvido, a tua voz cantada é diferente da sua voz falada. E quando você canta, a maneira que canta, o teu timbre, ele é tão cristalino, ele é tão puro, mas, em alguns momentos, é quase uma metáfora, vou tentar explicar aqui. A maneira como as notas e os fonemas vão se encadeando é quase como se fosse uma areia escorrendo, assim, entendeu? Pega uma ampulheta e vira. Aí você vê a areia, aquele movimento arenoso. Ou então tudo que é pó também. Eu usei ouro porque acho mais bonito, porque ouro tem luz. A areia também tem, mas ouro brilha. Né? Então falei, tem uma coisa na voz dela que eu não consegui usar uma palavra melhor do que essa. Quando ela está cantando, assim, parece que tem areia junto com essa pureza, com esse cristal, entendeu? De diamante que tem nessa garganta, tem uma coisa arenosa. Não é sempre, mas é. Eu falei, como é que. Será que ela estudou isso? Isso veio com prática, com estudo? Ou isso naturalmente já veio assim? Isso vem do coração, vem da alma, entendeu? Eu acho que isso é engraçado porque essa imagem da ampulheta, né, de uma coisa apertadinha por onde passa a areia, é a voz. Isso é a voz. É uma musculatura que faz. O ar passa por essa musculatura Sim. e aí vibra coisas e produz o som da voz. Né? Isso é a voz. Então, é uma linda visualização do que é o fluxo do som, né? A ampulheta. Nunca tinha feito o uso disso, nunca tinha visto essa imagem, isso, mas não existe, não. Eu nunca falei, vou achar uma areia na minha voz. Não tem, não faço ideia. Isso daí é timbre mesmo, acho que é. É timbre, é o jeito de usar. Quer dizer, cada um de nós tem aqui uma coisa fisiológica que nos dá certas características vocais, certas Sim. possibilidades. Tem coisa que não dá, tem coisa que dá. E dentro das coisas que dá, que são possíveis, você tem ali, tem um jogo de escolhas. O timbre de uma pessoa, ele não é que ela usa para cantar, ele não é uma única possibilidade. Assim. Você quer ver? Tem exemplos gostosos de outros cantores. O João Gilberto começou cantando imitando Orlando Silva, com aquele negócio de vozeirão, portamento, aquele negócio de chegar nas notas, Sim. né, fluindo, não é ir direto, mirar uma nota e pá, ir direto na nota, que uma coisa, aliás, que o João Gilberto virou campeão mundial. Sim, sim. Ele chegava lá como o Orlando Silva, que era campeão mundial, num outro jeito de cantar.
Então, o João Gilberto começou cantando, era a voz do João Gilberto, era o gogó do João Gilberto, as cordas vocais do João Gilberto, mas ele usava daquele jeito. E, de repente, ele achou que aquele caminho não era o lance dele. Não sei como foi, se ele teve um dia, se ele teve um estado, o que aconteceu, se ele viu um disco voador, o que aconteceu. Mas um dia, de alguma forma, ele foi tocando e foi lá, e acabou indo para um outro caminho, a mesma voz, o mesmo gogó, as mesmas cordas vocais. Então, a gente um pouco vai escolhendo o que é... A única preocupação que eu tive sempre ao cantar é em não machucar. Tem coisas que você usa na voz que machucam, né? Assim, um jeito de cantar que fere a voz. Isso eu não queria fazer. Embora, por exemplo, eu ouça aquelas vozes das mulheres búlgaras e ache a coisa mais maravilhosa desse mundo. Só que aquela voz estraga a voz. Então, eu não queria. Pretendia viver disso por muito tempo. Então, eu tenho esse cuidado, não machucar. Mas é só. O resto, o que eu faço cantando, além de sentir muito, muito prazer, na verdade é me colocar a serviço da procura da beleza através do que eu estou fazendo. É isso. Plasticamente é isso. Depois, conceitualmente, é um monte de outras coisas, né? Cada projeto, cada coisa. Mas plasticamente, esteticamente... É isso, é me colocar a favor. Eu estou te oferecendo uma coisa que eu acho bonita, eu quero que isso seja oferecido a você da melhor maneira possível, e se ao te oferecer isso te emocionar como eu me emociono ouvindo, então gol, entendeu? Golaço. Então é isso. Olha, foi o que eu pude. Foi o que eu Não, é difícil verbalizar, né? Nesses americanos são craques, né? Em definir, colocar em palavras as coisas que a gente faz na música. Nós somos intuitivos, eu acho que a gente não exercita muito verbalizar o que a gente faz em música. Eu lembro que eu lembro assim, quer ver? Acho que você vai mais ou menos entender. Um dia trabalhando em estúdio, aí alguém falou assim, tem a voz dessa pessoa, né? É meio defumada, como era a voz da Maísa. E de fato a voz da Maísa era defumada. Era defumada defumada, é né? sensacional. Não é? De bebê, de cigarro, e as cordas vocais ficam defumadas, cara. Então aquele som é defumado, não é? E deu para entender a metáfora perfeitamente. Eu usei. Você não come areia e nem come ouro em pó, obviamente, mas tem um efeito em algumas horas que você está cantando, eu acho, sinceramente, é como se as notas se movimentassem, não como o ar, mas como a areia se movimenta. É isso que eu senti. Na madrugada de ontem eu tive isso, me bateu assim, sabe? Que Ouvindo legal. seus discos. Me bateu uma coisa assim, e de fone, porque eu acho que a concentração é total. Tem que ser de fone de ouvido. Né? Uma coisa interessante aqui, que vem também aqui, olha só. Grande parte dos seus discos, essa é uma pergunta tricky, hein? Não tem bateria nos arranjos. Não tem bateria. Tem percussão, é bem leve, mas não tem bateria. Tem um disco aqui que tem o Tuti Moreno na bateria, beleza, ok, baita disco. Mas o disco nenhum aí, é o Tuti Moreno. Né? E tem mas o os Noites outros, de Gala. O Noites de Gala assim, tem música. Mas na maioria não tem. Então, tem. a sensação que eu senti é que, assim, por conta disso, que a bateria marca, ela divide o tempo. Uma bateria socada, ela divide o tempo, ela cria certas obrigações, assim. Você pode não respeitar, mas você enxerga, né? Como se fosse um terreno marcado, loteado. A bateria faz isso. Né? Porque ela não é ligada, diferentemente dos outros instrumentos, que as notas são ligadas, que criam uma outra jeito de ir, a bateria não é um instrumento de ligação, é um instrumento rítmico. Né? Então, eu pensei, talvez o som da Mônica não tenha bateria na maioria das faixas, porque ela gosta de se sentir flutuando. A Mônica flutua nas gravações, entendeu? Vai para cá, vai para lá, ela fica flutuando. Então, eu notei que grande parte da sua obra discográfica tem essa sensação de flutuação, de você ficar flutuando, entendeu? E não ter obrigação, eu tenho que
respeitar, Se então, amarrar. o instrumento bateria. Eu tive essa sensação, entendeu? Olha, pode até ser isso. Tem uma outra coisa anterior, que eu acho que é uma coisa de volume mesmo. A bateria é um instrumento que tem volume. Sim, E que em condições, por exemplo, de show, para bater, a coisa mais insuportável para um baterista é ele ouvir alguém pedindo para ele tocar baixo, entendeu? Mas ao mesmo sim, tempo, para ele tocar feliz, aquilo ali cria no palco um volume de cara alto, né? E acho que isso é um complicador para mim. Eu gosto de monitor de chão. Eu não suporto in-ear. Eu acho horroroso tá. aquilo lá. Aquilo ali me tira do lugar onde eu tô. Eu começo a ouvir minha voz de dentro, igual tampar o ouvido assim. E eu não gosto. Eu acho ruim. E já fiz até uma experiência com o próprio Pau Brasil no Noite de Gala, quando a gente gravou o DVD. A gente gravou Uhum. num teatro que era lindo, chamado Teatro FECAP, um teatro lá em São Paulo que fechou. Tenho, conheço, Era uma conheço. delícia de teatro, delícia. A gente gravou lá. Esse teatro tinha um palco, que a altura do palco para a plateia era baixa, era pequena a altura, e aí foi É. colocado um trilho ali para fazer aquela traveling, não sei, a câmera que passeia. A câmera fica, fica passando. O que acontecia? Como era baixo e a gente tinha aqueles monitores de chão na frente, eu e o Teco eram os dois que tinham os monitores no chão na frente. Os outros, o Belinati, o monitor era atrás do banco, o Nelson no piano, o monitor era lateral, o Mosca na bateria, os monitores atrás, e o contrabaixo também monitor atrás. Os nossos eram os primeiros, apareciam antes da gente, né? E aí isso estava criando um problema na filmagem. Porque quando eu chegava nesse trilhozinho aí, nesse carrinho, quando ele ia passar pela nossa frente, aparecia o volume do monitor. Monitor, para quem Sim, não sabe, é aquela caixa de som que a gente escuta. É a caixa de som que está virada para a gente no palco. E essa caixa estava, verdade. então, na frente. A câmera passava e aquele negócio ficava estranho. Aí o diretor, Mário de Aratanha, falou, estamos com esse problema aqui, como é que a gente resolve? A solução plasticamente ideal é enfiar o in-ear, É colocar, Finalinear, é. e acabou, desaparece aquele negócio. Aí a gente falou, ok, não gosto, mas vamos lá, tudo faremos pela vitória, traz aí o in-ear e tal. Eu e o Teco colocamos o in-ear. E fomos passar uma música que a gente estava já cansado de tocar com eles. E aí, de cara, o que aconteceu foi que todos os outros que estavam ouvindo no monitor de chão, que não é aqui dentro da orelha, reclamaram que a gente passou a cantar e tocar diferente, em outro Sim, volume, em outro lugar. Porque, claro, a gente estava ouvindo outra referência completamente diferente. Daí a gente falou, não tem jeito, isso aqui não me dá certo, eu não consigo isso aqui, eu saio do teatro, não estou mais ali, não gosto, não quero. Aí o que a gente fez? A gente fez como se fosse o side, que o side é uma caixa de som que fica aberta nos lados, que eu também não costumo gostar, mas eu pus o teatro é baixo, a gente pôs uma caixinha com sim. pouco retorno, para não voltar no meu microfone, que não era suficiente para o nosso conforto, mas que resolvia o problema da filmagem e não era um treco dentro da minha orelha. Então, esse é um problema que a bateria é um instrumento que tem um som acústico alto. E como Potente, eu gosto potente. de ouvir, entendeu? Então, assim, e ela chama outros instrumentos também, todo mundo começa a tocar alto. Então, é um palco alto. Isso é uma coisa difícil para mim, assim. Então, passa mais por aí, porque na realidade, e por exemplo, esses bateristas, tanto o Mosca quanto o Tucci, o Edu Ribeiro, que é um super amigo querido, tremendo do baterista. Edu Ribeiro, desculpa, peraí, preciso fazer uma parte. Eu A conheço parte, o trabalho do Edu Ribeiro desde o ano passado. Eu sou muito próximo do Giba Faveri, sabe quem é, né? sim, Batera de São Paulo, um monstro. sim, Giba sim, Faveri é um monstro. sim. E o Giba me falou, você tem que prestar, porque eu tô aqui no Rio de Janeiro, também nem tudo vem para cá, nem tudo eu consigo enxergar. E o Giba falou, você tem que conhecer o trabalho do Edu Ribeiro. E eu fui ouvir os discos dele, que estão aqui em streaming, né? Eu fiquei chocado. O Edu é show. Chocado com esse
extraordinário baterista, assim, como tem baterista bom no Brasil, em São Paulo e todos os lugares, né? Mas enfim, Edu Ribeiro. Não, Você ia falar ele é um dele por alguma razão, extraordinário, né? nosso ganhador do Grammy, ele é o nosso premiado. Ouçam, do Edu Ribeiro, ouçam. Ouçam, existe dois discos que o Teco e o Edu Ribeiro e a Leia Freire e o Thiago Costa e o Fernando Demarco fizeram um grupo chamado Vento em Madeira. Esse grupo não existe mais. Mas esse grupo, eu participei desse grupo nos 2 discos e muitos shows. É a música instrumental mais maravilhosa assim, que eu já tive o prazer de ver e de fazer parte. E o Edu toca nesse disco. E a gente fez um montão de show juntos e ele toca para Bua. Aí o Trio Corrente também, que está todo mundo aqui falando. Sim, o Trio Corrente é o Edu Ribeiro, Paulelli e o Fabinho Torres. É um trabalho lindo. Então, assim, eu gosto de bateria. Eu acho lindo esse negócio da construção de timbres que a bateria tem, né? Quer dizer, ela, do grave do bumbo ao prato e mais aquelas outros negócios que vocês vão descobrindo. Aí põe aquela correntinha no prato e ela cria atmosferas. Eu acho que É o universo paralelo, o universo paralelo a bateria. Eu até entendo por que várias pessoas que acabam sendo donas de estúdio e tudo são bateristas. Porque tem uma gama né, a percepção, a gama de percepção do baterista, desse baterista criativo ali, né? Ele tem um ouvido para esses sons todos, Sim. É muita coisa. Mas eu tenho essa questão só com o instrumento no palco, porque isso é uma dificuldade para mim. Eu gosto de ouvir monitor, eu não ouço monitor alto. Então, é uma questão. Uma questão eu técnica. Eu acho errado também cantar com um músico com um negócio de vidro na frente, acrílico. Isso é horrível, é acrílico, não isso é acho horrível. Legal, não acho simpático. Eu detesto isso. Eu concordo, porque eu que venho do universo roqueiro, você sabe, né, como músico, o baterista enquanto baterista, eu sou um baterista de rock pop, toco outras coisas, obviamente. Mas como amante da música, eu sou livre, sempre fui livre, né? Felizmente, né? Então eu entendo isso que você está falando do palco ser alto, da imposição do instrumento, é um instrumento muito potente, assim. Ele foi construído para isso, para competir com eletricidade, na verdade, né? Exatamente. E com a bateria, quando foi inventada nos Estados Unidos, é um instrumento inventado pelos americanos, era para tocar nas big bands, para competir contra naipes de metais, Então, assim, eles inventaram uma coisa que tinha potência sonora para competir contra 6 trombones, 6 saxofones, assim, né? As bandas eram assim, as bandas de swing, né? Agora mudou, mas o instrumento, de fato, eu concordo com você, assim. Eu já toquei com algumas cantoras, eu fiz uma vez um trabalho com a Kátia B., cantora, amiga minha, comadre aqui do Rio de Janeiro, fez um projeto para Petrobras. Eu estava nos Titãs nessa época, né? Aí fomos tocar, e fomos fazer um vídeo em São Paulo. E no ensaio, na primeira música, a gente ensaiou na casa dela, estava tudo sob controle. Mas quando foi para gravar, era um projeto que foi para a internet, patrocínio da Petrobras, na primeira gravação, assim, quando a gente começou a gravar, que dá aquela adrenalina, a Kátia olhou para trás, assim, olhou para mim e falou, cara, impossível. Impossível de cantar. Aí eu fui abaixando o volume. E é o que você falou, foi abaixando. Até uma hora que eu tive que trocar de baqueta, eu fiquei mais leve possível. E o meu leve, ainda para ela, era difícil. Não, e não é Isso gostoso, já faz muito tempo. né? Não é gostoso Não. você tocar amarrado. Não é gostoso. Não. Isso faz mais de 20 anos que aconteceu. Faz 25 anos que aconteceu. Mas foi 20 anos, acho. Mas foi interessante ali, né? Porque as outras cantoras que eu tinha tocado com, Rita Lee, Cássia Eller, participações aqui e ali, são pessoas que é o contrário, é tudo alto pra caramba né? Vamos lá, né? E você não, você é uma outra escola, né? Dentro disso, pegando isso como gancho, tá? Que você falou, outra coisa que eu vi nas suas gravações e nos seus discos, que eu cheguei nesse termo, assim, da sua música. Você nasceu em São Paulo, mas parece que, ouvindo alguns discos, que você cresceu em alguma vila de pescadores na costa brasileira. Ou ainda, num vilarejo no sertão nordestino, com o rio passando ao lado.
é isso que eu sinto quando ouço Trampolim. Você está numa vilinha no Nordeste do Brasil. Então, tanto no Voadeira, no Iaiá, ou no Trampolim, e outros tantos discos, assim, as músicas têm uma atmosfera que eu chamo, deixa eu ver se você entende onde eu quero chegar, de pastoral. E o Nestrovsky também usou esse termo, ele usou madrigal, que tem a ver com pastoral, né? Uhum. Então, eu pensei, confere não? Por Não, pastoral, sim, assim? acho que sim. Eu acho que confere assim, no seguinte sentido. Eu sou uma paulistana, muito paulistana por dentro. Assim. Nasci numa metrópole, aquela metrópole doidona lá, aquele negócio que você chega, o avião vai pousar, você olha lá de cima e fala, não tem como dar certo um troço desse, não dá. É É verdade, é muito verdade. grande. Mas não é possível isso aqui, não tem como dar certo. Eu nasci nesse negócio, eu sou assim. Mas eu tenho uma... Pô, os primeiros discos que eu ouvi são o Caymmi e o Quinteto Violado, né? Eu tenho um afeto, principalmente, não só musical, não é só musical, mas eu tenho um afeto musical, certamente, por um Brasil profundo, por esses Brasis. O Brasil é enorme, não existe um Brasil profundo. Né? Assim, não existe. Tem o Brasil profundo do Nordeste, o Brasil profundo do Sudeste, o Brasil profundo do Sul, o Brasil profundo, né? Assim, mas Sim, são vários. são vários, mas eu tenho uns encantamentos com isso, sempre tive, sempre me emocionei com isso. Eu me emociono com esse brasileiro, assim, com esse eu brasileiro, é que nem religião. Eu não tenho uma religião, não nasci, não cresci numa religião e não encontrei uma religião que me respondesse o que eu gostaria de encontrar. Mas eu tenho uma fé, eu tenho fé. Eu tenho um sentimento religioso. Ele não tem nome, ele não tem. Não tem, mas eu tenho isso. E eu me emociono demais com a fé alheia, sabe? Eu me Sim, emociono com isso. É um pouco isso, assim, eu me emociono com esses Brasis que mostram um eu que é um eu diferente da metrópole. Sempre foi assim, sempre isso me tocou. Então, quando eu comecei a cantar, os discos, cada disco tem uma história, mas assim, o Trampolim especialmente era o primeiro disco em que eu escolhi as músicas, né? O disco anterior é o segundo disco, o anterior é o Afro Sambas, que é um projeto. Eu escolhi aceitar o projeto, maravilhoso, mas eu não escolhi cada uma das músicas porque as músicas são aquelas, né? Então, desafio, chegou baita na desafio. um tremendo e ao mesmo tempo um presente gigantesco, gigantesco. Primeiro disco da vida com Paulo Bellinati, surreal. Surreal. E Aquele dia e lá, a alguém performance, falou, vou dar um presente para escolher. Eu ganhei na loteria naquele dia lá. Mas aí, quando chegou na hora do Trampolim, o Rodolfo Streuter, que produziu o disco, que é dono de um selo lindo chamado Pau Brasil, que eu já adorava. Esse selo tem o Sol de Oslo, que é um disco que o Gil assina, mas com a Marlui Miranda, o sim. Toninho Ferragutti, o Trilok Gurtu. É um descasso que eu amo, 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 amo. O Ihu, da Marlui Miranda, tinha saído por esse selo também, que eu amei também. É um disco lindo, lindo, lindo. Então, é um selo todo autoral, assim, eu adorei quando eu ouvi esse disco. E aí, quando o Rodolfo me convidou para gravar um disco lá, eu falei, caramba, eu nunca gravei um disco assim, eu nunca escolhi, nunca montei um repertório, eu não tenho isso. Nós vamos ter que começar. Ao mesmo tempo, agora eu me sinto pronta para isso. Então, só que eu preciso de ajuda. E aí ele falou, olha, faz o seguinte, grava para mim umas fitas cassete de coisas que você gosta. Assim, sem ficar criticando. Simplesmente coisas que você gosta. Tá bom. Aí eu fui nos meus discos, que era uma prateleira grande e bonita, que eu adorava, meus discos todos lá, e fiz 3 fitas cassete, que tinham de tudo que eu gostava. Coisas que eu nem já não tinha ou não experimentado cantar, simplesmente que eu gostava. Era tipo uma terapia em grupo, assim, vamos lá, nós vamos achar o seu negócio. Aí voltei lá, mostrei para ele, a gente ouviu isso junto várias vezes.
E aí ele apontava, ah, você gosta disso, gosta daquilo, por que você gosta disso? É uma autopercepção, foi muito bonito esse caminho. Aí uma hora ele chegou e falou assim, olha, eu tenho uma proposta para fazer, ouvindo aqui seu material, eu novinha, né? Eu tenho uma proposta que é assim. Você conhece o selo, você sabe mais ou menos o que eu gosto, o que a gente trabalha, você diz que gosta, e eu vejo que aqui nessa sua enorme coletânea, muitas vezes aparece um Brasil, uma vontade de falar de um Brasil. Então tem no Caymmi, tem no Chico, que aparecia, tem... E não só nos compositores, mas no assunto das músicas, entendeu? Ele falou, se você... Eu gosto desse assunto, tanto que a minha gravadora chama Pau Brasil. Eu adoro esse assunto. Se você quiser embarcar nesse assunto, vai ser legal. O que você acha? Eu falei, eu acho ótimo, porque tudo que eu não quero é fazer um primeiro disco que pareça uma coletânea. Sabe? Eu quero Sim. aquilo que eu falei muitas vezes já hoje, a gente conversou. Eu quero fazer um disco que conte uma história, que seja um disco que se feche, que tenha um assunto, que tenha uma sonoridade. Eu quero isso, é o que eu gosto. Então, a gente ali fez um rapa em todas as coisas daquelas fitas que não tinham a ver com esse assunto. E muitas outras entraram. Aí eu fui conversar com o Paulo Dias, que era um cara que montou um espaço lindo chamado Cachoeira, e ele fez viagens tipo Mário de Andrade, assim, ele fez várias viagens pelo Brasil e ele ia gravando sozinho isso e criou um enorme de um acervo de música, de dança, de coisas, de manifestações de cultura popular brasileira. Ele nem tinha o Espaço Cachoeira, era na casa dele, eu fui lá, ele me mostrou a mestra Virgínia, uma mestra de reizado de Maceió, eu gravei 2 coisas dela. Depois eu fui no Edgar Poças, que é um amigo muito querido hoje, mas que eu conheci ali, que é um cara apaixonado pela música, pesquisador, foi professor. O Edgar me mostrou um monte de coisas que eu acabei também... acho que ali eu ouvi o música Popular do Norte, aquela série de discos do... Como chama? Marcos Pereira. Marcos Pereira. Discos Marcos Pereira. Marcos Pereira, exatamente. Aí tem um que é a música popular do Norte, que tem a Jane Duboc cantando com 15 anos. Ela assinava Jane Vaca. E ela está cantando, ela tá cantando Valdemar Henrique. Quando eu escutei isso... Você foi fundo agora, Mônica. Chorou no terreiro. Quando eu escutei isso, eu falei, pelo amor de Deus. Então, isso está no disco. Peraí. Desculpa, peraí. Você pode dar uma palhinha disso para a gente situar? Peraí. Agora você foi muito fundo. Agora radicalizou. Radicalizou. Dessa faixa, você lembra disso? Lembro muito. Eu Dá lembro uma palhinha. eu lembro das cordas que vêm antes. Valdemar Henrique. Tajapanema chorou no terreiro, Tajapanema chorou no terreiro, e a Virgem Morena fugiu pro mosteiro. Tajapanema chorou no terreiro, Tajapanema chorou no terreiro, e a Virgem Morena subiu pro mosteiro. Parará, foi Boto Senhor, que veio tentar, e a moça levou, e o tar dançará, aquele doutor. Foi Boto Senhor. Ela tinha 18 anos, 15 anos, sei lá eu. Agora eu fui para Belém agora. Ai, eu amo Belém. Meu Deus, como eu amo Belém. Aquele teatro. Eu estou em Belém agora. Ai, aquela eu estou em Belém. Eu amo Belém. Eu amo Belém. Não é? Amo. Ah, meu Deus. Esse é o Brasil surreal, né? Assim, esse é o Brasil. Se a gente se gostasse o tanto quanto eu gosto da gente, tem uma coisa para dizer. Porra, um país que tem Belém,
Dá vontade de chorar. Um país que tem Belém, que tem a cultura que tem Belém, que tem a comida que tem Belém, que tem a natureza que tem Belém, tinha que se amar muito esse país, entendeu? Ele não poderia jamais se destratar e virar esse esgoto político. Não É pode. verdade. Eu não acredito assim, eu não entendo. Da onde eu vejo, eu queria emprestar os meus óculos, os seus também, para umas pessoas, assim. Não é para todas, porque eu acho aquela história do disco, voltamos àquela história de mandar os discos para Brasília. Eu acho que iam estragar meu óculos, entendeu? Não iam olhar através dele. E o meu óculos, eu gosto muito dos meus óculos, eu não quero que estraguem os meus óculos. As pessoas reagiram aqui a essa ideia aqui. Eu vi algumas perguntas, depois congela, depois libera. É uma loucura isso aqui na minha tela, né? Mas muita gente falando, não adianta, eles não vão conseguir entender, esses fascistas. É verdade, mas é que eu quis, só para concluir, você está certíssima. Um Brasil que tem, por exemplo, Belém, na sua terra. Eu já fiz um trabalho com a música paraense. Eu fiquei tão orgulhoso desse trabalho, o trabalho que eu fiz para o Canal Brasil. Nós temos 5 minutos, hein? Só para você saber. Não. Agora, pois é. Chata. Também acho. Chato isso. O Instagram tem que se ligar, tem que se ligar. Um país que tem Belém, que tem aquela comida, que tem uma conjugação da cultura europeia, da cultura africana e da cultura indígena, e ali está bem resolvido no Pará, né? Para aqueles que estão de peito aberto, né, Mônica, que estão de coração aberto, está resolvido de uma forma, da melhor forma possível. Eu fiquei, essa minha última passagem para o Belém para fazer essa minissérie para o Canal Brasil, Brasil Adentro, Música do Pará, né? Eu apresentei e dirigi com a Paula Vieira e com o Geraldinho Magalhães, que é um baita cara aqui do Rio de Janeiro, uma baita diretora e um baita empresário. Então foi as pessoas que mais se beneficiaram desse trabalho fomos nós três, porque assim a gente levou uma lição de vida com os artistas paraenses e com a música paraense, né? Olha, peraí, eu usei esse termo pastoral, eu vou deixar, nós temos 5 minutos, é a terceira hora, a gente tem que parar, porque a gente está Mas não dá quarta pra gente hora. fazer uma coda? Vamos fazer uma coda, tá, pelo menos? Vamos. É ridículo, sim, 5 minutos não dá. Eu concordo com você, me recuso. Olha que o capítulo 4 nem chegou, hein? A gente está no 3, né? O capítulo 4 no tempo quarto da live, né? Eu adoro quebrar recordes, Mônica. Mas uma coda. A hora que vier aquele contador ridículo que eu falo, aí a gente vem e faz um grande finale, uma coda mesmo, como se deve fazer, à altura de você. Mas eu gostei desse termo pastoral, que foi uma coisa que eu aprendi numa revista gringa, uma revista inglesa. Ela falava que o som do Gênesis, que é uma banda que eu amo, com o Peter Gabriel, no começo, ele representava a música do interior da Inglaterra, a música pastoral da Inglaterra. E eu achei isso lindo, porque aí finalmente eu entendi aquelas melodias, guitarras de 12 cordas, várias guitarras, não tem bateria, tá, nessa hora, isso é interessante também. Uma coisa delicada dos primeiros discos do Gênesis. E eu fiquei com esse negócio, e ouvindo os seus, eu falei, aqui, talvez o termo pastoral encaixa nos discos da Mônica. É o Brasil do interior, assim, da delicadeza, da beleza, como você falou, da religiosidade, entendeu? Esse Brasil que a gente está falando, do sertão brasileiro, né? E você até já fez um... brasileiro. Sertão brasileiro. É disso que nós estamos falando. Olha, tem a pergunta que eu acho que pode ser a nossa aqui, para a gente já encaminhando aqui, que era o seguinte, dentro do capítulo A Sua Voz e a Sua Música, que a gente falou bastante dele, assim. Ele rendeu bastante e vai render. Lembrando que a gente tem um som do vinil daqui a pouco agendado para setembro, hein, que vai rolar. Temos. Eu vou botar no correio seu disco amanhã. Ah, Mônica, você é uma fofa, viu? Mas você não me deu o endereço ainda, você me deu? Eu vou te dar. Eu vou te dar. É o seguinte, não entrou o reloginho, vai entrar, se entrar eu falo.
Ai, que reloginho De uma, chato. o reloginho é chato. De uma forma geral, como uma canção pode capturar você e entrar para o seu repertório? De uma forma geral. Não é fácil. Ó, não tem regra nenhuma. Eu tenho que ouvir e bater o sininho, assim. Tem um sininho aqui dentro. Aí eu ouço e aquilo me interessa. Às vezes me interessa. Não dá para me interessar só pela música ou só pela letra, não dá. Mas pode, às vezes, ser uma música que me chamou a atenção e aí eu gostei da letra, ou uma letra que me chamou a atenção e aí eu gostei da música. Mas eu tenho que gostar das duas, né? E aí eu anoto, eu faço balaios. Tem playlist, tem listinha no celular, onde eu tiver eu anoto. E aí eu vou guardando essas coisas. Elas ficam no ar, no meu ar. Elas estão no ar, elas vêm para o meu ar. Então eu sempre fiz isso assim. Aí, quando chega um determinado momento, dependendo do determinado projeto, eu recorro a esse balaio, ou esses. E aí eu sempre começo por ali, assim, falo, ali tinha um negócio que eu gostava e tal. Aí eu venho e ali também se abre uma nova janela para outras coisas chegarem, entendeu? É bem simples, é bem assim. Agora, depois eu preciso experimentar cantar. Nessa hora, coisas caem. É nessa hora que o pente fino é esse. Porque às vezes você ama uma música, já aconteceu muitas vezes. Ama, ama, ama. Aí você vai cantar, não acontece nada. Você fala, coisado, eu não tenho muito a oferecer aqui. Não, e não dá para explicar. Isso não é porque eu pareço com não sei quem, ou porque não é original, ou porque. Não tem nada disso. Simplesmente perde o sentido. Você fala, eu gosto de ouvir, mas não sei fazer nada aqui. Então, aquela música, ou ela volta para a casinha dela lá, para o balaio, um dia se revisita, já aconteceu também, ou ela cai, simplesmente você aprende que ela é uma música de ouvir, não de cantar. De cantar. Você divide isso com o Teco? Essas decisões, esse processo? Eu sou bem mandona nas minhas coisas, eu sou. O Teco, ele é bem paciente comigo. Eu sou, assim, Italiana. eu tenho certezas, assim, mas eu divido tudo com o Teco, sim, porque, assim, já faz desde o Alma Lírica que ele produz, né? Ele que produz Uhum. as coisas. Ele é um tremendo produtor. O Teco é um muito bom produtor. Ele saca também, assim, o jeito da coisa, ele é flexível, ele é criativo, ele tem uma cultura musical maior do que a minha, porque ele foi criado uma mãe pianista erudita, ele é um cara, ele é um improvisador, né? Assim, ele tem essa coisa de um cuidado com o som, com o tratamento do som. Ele ouve coisas que eu não sei ouvir, assim. Uhum. Então, ele é um tremendo produtor. E é um cara que tem muita paciência com a minha italiana que mora aqui dentro, assim. Porque eu tenho certezas. Eu simplesmente tenho certeza. Então, é difícil me demover de uma coisa. Uau! Meu jeitinho Essa fofo. frase é muito forte, essa frase é muito forte. Eu tenho certezas, uau. Agora, o pessoal do sopro, eu sempre tive um olhar para o pessoal do sopro, já tive chance de tocar numa turnê dos Titãs, a turnê do acústico, foi a turnê mais legal que a gente fez, que a gente agregou outros músicos, né? Sim. Então vieram Vitor Santos, um dos maiores trombonistas do Brasil, daqui do Rio de Janeiro, um monstro do trombone, Marcelo Martins do saxofone, um monstro do saxofone, Zé Canuto, que tocava com Gal Costa, assim, Marco Suzano, assim, olha, era só fera, tá? E o pessoal do sopro, eles têm por ser sopro, tem um domínio de melodia, né? O sopro é isso, é melodia, é o É trabalho melodia. dele, né? Tudo bem, é ritmo também, mas ritmo tudo bem, quando está em naipe, mas É é como melodia, voz. né? É como É como a voz. voz, exatamente, como a voz. Então, não me surpreendo de você, lá, entrou o reloginho, 27 segundos e contando. Até já, até já, Olha, até já.
Olha, vai encerrar. Eu só quero que a gente... Vamos voltar para nossa colda. Combinado? Amigos todos aqui, 550 pessoas, que maravilha. Voltem em 10 segundos, voltando com Mônica Astronauta aqui. Quarto De tempo da novo. live. Vamos lá, até já.